Olá, queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos reunidos para realizarmos mais um estudo do livro Desobsessão, psicografia de Chico Xavier e Walter Vieira, através do espírito de André Luiz. Hoje nós vamos tentar abordar o capítulo 20 e 21 e esperamos que de alguma forma possamos ser úteis a todos aqueles que querem adentrar, querem participar, querem ser obreiros da tarefa da desobsessão. Então nós vamos convidando a todos à oração. Vamos fechar os nossos olhos para que não venhamos a nos distrair e nos ligarmos em pensamento e em coração aos benfeitores espirituais, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que possam nos abençoar mais uma vez, no nosso firme propósito de aprendermos um pouquinho mais, a sermos instrumentos melhores da espiritualidade, para levarmos o entendimento, o consolo a todos aqueles que, porventura, desconhecem a tarefa da desobsessão. Senhor, permita-nos então darmos por iniciado o estudo e que não nos falte o concurso amigo da espiritualidade maior, que vem nos auxiliar a todos e que possamos ser instrumentos de amor, de fácil compreensão a todos os nossos irmãos. E que mesmo diante de tantas limitações que carregamos, possamos ser instrumentos melhores para a espiritualidade das fraternidades do bem e da luz. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Então, sem mais delongas, nós vamos procurar levar o entendimento do capítulo 20 e 21 da obra magnífica de André Luiz. E o capítulo 20, André Luiz vem nos orientar, nos esclarecer, melhor dizendo, sobre os componentes da reunião da desobsessão. E diz ele, os componentes da reunião, que nunca excederão o número de 14, conservem, acima de tudo, elevação de pensamentos e correção de atitudes antes, durante e depois de cada tarefa. Nenhuma preocupação com parâmetros ou vestes especiais. Compenetrem-se de que se acham no recinto, exercendo fraternalmente um mandato de confiança. Na doutrina espírita, não há lugar para a fé cega. Evite-se, no entanto, no ambiente da desobsessão, pesquisas ociosas e vãs indagações, críticas e expectações insensatas. Todos os componentes da equipe assumirão funções específicas. Num grupo de 14 integrantes, por exemplo, trabalharão 2 a 4 médiuns esclarecedores, 2 a 4 médiuns passistas
e 4 a 6 médios psicofônicos, ou seja, de passividade ou de incorporação. Os médiuns esclarecedores e passistas, além dos deveres específicos que se lhes assinala, servirão ainda na condição de elementos positivos de proteção e segurança para os médiuns psicofônicos, sempre que esses forem mobilizados em serviço. Imprescindível reconhecer que todos os participantes do conjunto são equiparáveis a pilhas fluídicas ou lâmpadas, que estarão sensibilizadas ou não para os efeitos da energia ou da luz que se lhes pede em auxílio dos que jazem na sombra do espírito. Daí o imperativo do teor vibratório elevado nos componentes da reunião, a fim de que os doentes da alma se reaqueçam para o retorno ao equilíbrio e ao discernimento. Os componentes encarnados da reunião não se rendam ao sono nas tarefas dedicadas à desobsessão, para se evitarem desdobramentos desnecessários da personalidade. Cabendo-nos salientar igualmente que nas realizações dessa natureza não devem comparecer quaisquer outras demonstrações ou experiências da mediunidade. Ele é bem claro aqui. Ele fala dos componentes que não devem ultrapassar um número de 14 ao total do trabalho. Isso entre esclarecedores, passistas, médiuns de sustentação, médiuns de psicofonia. Acontece que tem casas espíritas que são muito grandes e tem um número maior de colaboradores. Então, muitas das vezes, esse número ultrapassa, mas não é o conveniente, não é o que ele nos orienta. O que aconselha-se? Em fazerem outros grupos, não é? Na tarefa da desobsessão em outros dias, mas que tudo seja de acordo com o que nos orienta a espiritualidade. Ele diz aqui que não deve ter nenhuma preocupação com parâmetros ou vestes especiais, porque no Espiritismo não há dogmas. Nós não estamos mais uma fé cega. Apesar que há muitos anos atrás, gente, eu tive a oportunidade de participar, de conhecer um objetivo de estudo construtivo, não é? Outros trabalhos em outras casas espíritas, mas não somente na desobsessão, como também na Câmara de Passes, né? Ou no grupo de orações, no grupo de vibrações, de médiuns vestindo-se de branco. Não há necessidade disso. Não tem dogmas no Espiritismo. Porque para a espiritualidade o importante é o que vai no nosso coração, do nosso padrão vibratório. Naquele momento, estarmos em comunhão de pensamentos e sentimentos de boa vontade, de sermos úteis, ligados à oração, com o firme propósito de auxiliarmos os nossos irmãos, que chegam às vezes tão sofridos, porque nem sempre são obsessores. Às vezes são entidades que estão em sofrimento. Muitas não sabem nem que desencarnaram. Muitas não estão enxergando nada. Percebem? Então, não há necessidade de termos esses dogmas, porque o que vale é o que vai estar dentro de nós e o que temos em pensamento.
não as vestimentas, porque às vezes você pode estar vestido com uma roupa toda branca, ministrar um passe, seja ele de cura, seja magnético, seja à distância, vá, ou seja no trabalho da desobsessão, e por dentro está cheio de maldade, com os pensamentos ligados às preocupações diárias, não é? As situações bobas que, naquele momento sério de trabalho ali, não se pode ter. Percebe? E tem muitos também que, por título de quererem saber das coisas, não? Ficam indagando situações, ou por que esse médium deu passividade assim, ou porque aquela entidade falou daquele jeito, ou porque tentou levantar a mesa, ou porque se mexeu demais na cadeira, ou porque gritou. Não cabe a ninguém fazer isso num trabalho desse porte, porque todos têm que estar ligados em oração e ser instrumentos de amor, levar o entendimento e o consolo para aqueles que são trazidos pela espiritualidade. Então, percebe-se que muitas das vezes, em algumas localidades, tem 6, 8 médiuns esclarecedores. Em contrapartida, tem só 2, em outros tem 2 médiuns esclarecedores, que são uns médiuns muito importantes também no trabalho da desobsessão, né? E porque ou não tem pessoal para trabalhar, ou tem pessoal demais. Então precisa se exceder ao número de mais de 4 esclarecedores, mais de 4 médiuns passistas, mais de 6 médiuns de psicofonia, fazer-se um outro grupo num outro dia, num outro horário, na mesma casa espírita, né? E às vezes não se tem o número de 14 para se realizar um trabalho. Mesmo assim, deve ser feito. Isso não vai impedir do trabalho ser realizado. Mas o ideal seriam de 14 componentes, né? Como disse aqui, de 2 a 4 esclarecedores, de 2 a 4 médiuns passistas, né? De 2 a 4 médiuns de sustentação, a pessoa também que dá água, não é? Então, é muito importante nos atentarmos a isso, que o padrão vibratório elevado é o que vai fazer com que o trabalho se realize com êxito. Quando no final aqui ele diz, cabendo-nos salientar igualmente que nas realizações dessa natureza não devem comparecer quaisquer outras demonstrações de experiência de mediunidade, aqui eu quero fazer um parênteses, se vocês me permitem. Muitos anos atrás, durante o esclarecimento de uma entidade, não é? A entidade, via pensamento através do médium de psicofonia, me pediu que colocasse na frente dele alguns copinhos de água, que ele queria fazer uma manipulação naquela água de fluidos, né, salutares, trazidos pela espiritualidade, que poderiam depois então ser dados para os médiuns ali que estavam presentes. Essas demonstrações, isso é um exemplo, né? Que digo que passei por essa experiência. Aí conversamos e tiramos isso de uma forma muito carinhosa, que fosse feito em uma outra oportunidade, né? Mas a entidade que tem luz, ela não se manifesta assim no trabalho de desobsessão. Percebe? Então, tudo precisa ser passado pelo crivo da razão e nós termos um pouquinho do entendimento do que pode e do que não pode, não é? Por exemplo, acontece também de alguns médiuns de quererem se levantar da mesa, mediunizados, não é? Para darem passe
naqueles que estão nos bancos, nas laterais, ou qualquer demonstração mediúnica não é aconselhável, né? Então temos que tomar muito cuidado disso, né? Tem pessoas que falam, mas deixa eu fazer porque mal, se o mal não faz, tudo bem. Não, é sim, sim, não, não. Né? A gente já dá tanto trabalho para a espiritualidade, num trabalho desse porte, se a gente não tem um pouquinho do entendimento, a gente fica uma presa muito fácil também de obsessores, de zombeteiros, de pseudo-sábios, né? De brincalhões, né? E tantos mais, né? Então nós temos que ter um entendimento, assim, para trabalhar no trabalho de esporte. Apesar que cada trabalho é um aprendizado novo, porque o aprendizado é eterno, né? Mas a gente precisa ter o mínimo do entendimento, né? Do que pode, do que não pode, né? Seguirmos as regras para não darmos tanto trabalho para a espiritualidade, não é? E não sermos presas fáceis também, né? E ele fala mais aqui que os pensamentos devem estar elevados e os sentimentos também voltados para o bem no início, durante e após o trabalho. Por quê? Porque após o trabalho nós vamos continuar trabalhando sim durante o sono físico. Não é? Por isso que muitas das vezes, né, as pessoas falavam para mim, poxa, você sai que nem The Flash, acabou o trabalho, sai que nem The Flash, você não fala nem tchau. Não é isso, gente. É porque a gente tem que, não pode estar conversando, mesmo com coisas corriqueiras. Coisas do trabalho também. Sai e vai para casa. Continue com os pensamentos elevados, sentimentos voltados para o bem, com serenidade, o equilíbrio. E durante o sono físico, com certeza, nós vamos dar continuidade ao trabalho que começamos na casa espírita. Né? Então, conversas, brincadeiras, que muitas das vezes não somos seres humanos. Fazemos quando saímos do trabalho, né? Ficamos às vezes até conversando um pouco à frente da casa espírita. Isso não é aconselhável, porque nós temos que sair ainda com o pensamento que ainda vamos ser instrumentos da espiritualidade durante o sono físico. No capítulo 21, André Luiz vem nos falar sobre os visitantes que porventura chegam ao trabalho, né? E que não fazem parte daquele núcleo, daquele grupo de tarefeiros. Então ele diz assim: o serviço de desobsessão não é um departamento de trabalho para cortesias sociais, que, embora respeitáveis, não se compadecem com a enfermagem espiritual a ser desenvolvida a benefício de irmãos desencarnados que amargas dificuldades atormentam. Ainda assim, há casos em que companheiros da construção espírita cristã, quando solicitem permissão para isso, já falamos isso em outra oportunidade, podem ter acesso ao serviço em caráter de observação construtiva, como algumas vezes participei com caráter de estudo, de aprendizado, mas isso com a autorização do mentor da casa, do mentor daquele trabalho, que também deve ser consultado, se poderá ou não esses visitantes virem para o aprendizado construtivo. Né? E diz mais, André Luiz, que no máximo de 3 a 4 sessões, mas que isso não. Porque isso pode modificar, né, a vibração do grupo de trabalho. Podem ter acesso ao serviço em caráter de observação construtiva. Entretanto, é forçoso preservar o cuidado de não acolhê-los em grande número, para que o clima vibratório da reunião não venha a sofrer mudanças inoportunas.
né? Às vezes vem um pequeno grupo, a caráter de aprendizado, né? Com o consentimento da direção da casa, do mentor do trabalho, do mentor da casa, né? Mas que não podem ser muitos componentes. 3 ou 4, né? Máximo 6. Precisamos atentar a isso, porque isso pode atrapalhar o padrão vibratório da equipe. Essas visitas, no entanto, devem ser recebidas apenas de raro em raro e em circunstâncias realmente aceitáveis no plano dos trabalhos de desobsessão, principalmente quando objetivem a fundação de atividades congêneres. E antes da admissão necessária, é imperioso que os mentores espirituais do grupo sejam previamente consultados, que foi o que acabamos de falar, por respeito justo às responsabilidades que abraçam em favor da equipe. Muito embora saibamos que a orientação das atividades espíritas vigora na própria doutrina espírita e não no arbítrio dos amigos desencarnados, mesmo aqueles que testemunham elevada condição. Compreende-se que os visitantes não necessitem de comparecimento que exceda de 3 a 4 reuniões, que foi o que acabamos de falar agora há pouco. Então, somente com o objetivo de aprendizado. E os mentores espirituais devem ser consultados se podem ou não, porque, como foi falado, isso pode atrapalhar o padrão vibratório de toda a equipe, né? Então, companheiros, é muito importante que nós nos atentemos a essas orientações que o nobre espírito de escola de André Luiz vem nos presentear. Pelo amor de seu coração, pelo conhecimento técnico que ele teve e que provavelmente ainda tem na espiritualidade maior, vem nos trazer, né, para que venhamos a ser um dia os verdadeiros arautos do Senhor. Então nos atentemos a esses detalhes, né, a essas regras, para que tudo saia contento, para que tudo possa realmente ser para a espiritualidade, não é? Uma grande ajuda para que todos os corações que são trazidos sejam amenizados, sejam esclarecidos e que possam caminhar para a luz. Eu vou me despedindo com a certeza de que todos vão refletir sobre o que hoje aqui ouvimos. E já estou aguardando com ansiedade o nosso próximo encontro. Que a paz do Senhor continue com todos.